Então o teatro, ele possibilita esse olhar para dentro e também depois que você olha, ele possibilita que você possa recriar as coisas, reimaginar a tua história, recontar. Isso é muito poderoso, porque a narrativa única, ela aprisiona a gente. Então é um ato de resistência, de fazer, de apresentar novas perspectivas, novos olhares sobre temas que são tratados de modos diferentes, que não têm as mesmas experiências que quem está na periferia tem. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Salve galera! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Cena Rápida. Por aqui, a ideia é contar sobre pessoas e iniciativas que estão criando ações e abrindo debates sobre a garantia de direitos dentro das periferias. E é claro, te mostrar o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou a Jéssica Calheiros e estarei contigo durante todo o episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, uma organização de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos. Aproveita e nos acompanha lá no site do Desenrola, onde também estão todos os outros episódios do nosso podcast e mais conteúdos para você. O link tá aqui na descrição, viu? Quero começar o episódio de hoje te fazendo algumas perguntas. Você já foi ao teatro? Se sim, você se lembra quando foi a última peça que você assistiu? O teatro é uma das manifestações artísticas mais antigas das artes cênicas. Além de uma forma de entretenimento, ele também pode funcionar como uma ferramenta de expressão, trazendo para o palco diferentes realidades, vivências e questões sociais. Quando a gente fala sobre o teatro periférico e democratização, também falamos sobre acesso e quem consegue ocupar esses espaços, tanto nos palcos quanto nas plateias. Para essa conversa, chegam com a gente o diretor artístico e cofundador da CIA de Teatro do Heliópolis, Miguel Rocha. Ele é do Piauí e cresceu aqui na Zona Sul de São Paulo, no Heliópolis. E também a Tabata Ubalojá, da cidade de Tiradentes, Zona Leste, representando o coletivo teatral Filhas da Dita, que atua com produção artística e ações culturais no território. Bora lá desenrolar esse papo? A democratização é importantíssimo. O Estado deve, sim, subsidiar e fazer com que a cidade, o país, o Estado como inteiro tenha acesso. E, principalmente, eu acho que deveria priorizar quem não tem condições a ter acesso ao teatro, às artes, como é o caso da periferia. Eu acho que houve, sim, avanços. Eu acho que as coisas melhoraram. Se a gente pensar nas diferenças, né, períodos diferentes da história no Brasil, onde a gente praticamente não conseguia ter acesso a verbas, ter acesso à cultura, era acesso no sentido que os territórios sempre tiveram a sua cultura, né? As coisas sempre estiveram ali acontecendo no território, mas a tendência é que as periferias não tinha ali espaços culturais, os agentes culturais, espaços culturais do próprio Estado, falo, mas a própria comunidade articulava suas ações, suas atividades, seja no bar, seja numa quadra de uma associação comunitária, a cultura estava acontecendo ali. Eu estou falando sobre o princípio de que o Estado pudesse criar condições, espaços, viabilizar o encontro da comunidade numa condição que é oferecida para a cidade em outras partes da cidade, mas que a gente era precarizado e não tinha essas condições. Democratizar o teatro é fazer com que ele seja acessível, tanto para quem produz, tanto para quem assiste. É fazer com que essa arte deixe de ser vista como um espaço distante e passe a fazer parte do cotidiano das pessoas e dos territórios. Mas quando a gente fala sobre democratização, a conversa também passa por questões como mobilidade, custo, acessibilidade e pertencimento. E na prática, o que realmente significa ter acesso ao teatro? Ter acesso significa poder alcançar, ter acesso às verbas, ter acesso... É poder alcançar mais pessoas, é poder ampliar o público, é atravessar as pontes, né? É derrubar os muros, porque eu também defendo que a arte que fazemos, as experiências artísticas que partilhamos, o teatro que fazemos, eu acho que sim, a gente tem que dialogar com o nosso território, mas a gente tem de também expandir para que
outras pessoas que não conhecem as nossas realidades possam enxergá-las a partir das artes, a partir do teatro, a partir de outro olhar que não é esse olhar que está aí no imaginário coletivo, relacionado seja às periferias, seja às pessoas pobres. Então, um imaginário estabelecido. Eu acho que a arte, o teatro pode ali estabelecer outras conexões, outras possibilidades de como nos apresentamos para este público, né? Como a gente traz as nossas questões, como elaboramos as discussões, as nossas urgências, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, as nossas filosofias das artes. Então, eu acho importante que, sim, a gente rompa as fronteiras e consiga, sim, estabelecer um diálogo verdadeiro com os nossos territórios, mas também que possa ser também histórias expandidos, esse território possa ser expandido. Quando a gente fala sobre ampliar o acesso ao teatro, também falamos sobre as políticas públicas. São elas que ajudam a financiar projetos culturais, manter espaços ativos e criar oportunidades para que diferentes territórios tenham acesso à arte e à produção cultural. Uma das principais iniciativas nessa área é a Lei Rouanet, uma política de incentivo à cultura que permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos culturais por meio da renúncia fiscal. Resumidamente, ela funciona como uma forma de financiamento para produções artísticas, em diferentes áreas, incluindo o teatro. Mas, na prática, os recursos dessa legislação quase não chegam até as periferias. Como mostra a pesquisa Lei Rouanet e a Periferia, do Observatório Ibira 30, em parceria com o FABC. Ela mostra que 98% dos investimentos da Lei Rouanet na capital paulista estão concentrados em um raio de até 5 quilômetros do centro da cidade, enquanto apenas 1,38% desses recursos chegam nas regiões periféricas. A Lei Rouanet é uma lei que é de incentivo, é uma verba pública, mas que uma empresa escolhe para quem ela vai direcionar os seus recursos, advindo do imposto. Em vez de pagar o imposto de renda, vai direcionar para um projeto cultural, seja de teatro, qualquer projeto cultural. E o pessoal que decide nas empresas são os pessoal de marketing. E geralmente as questões relevantes e principais que movem quem faz cultura na periferia, muitas das vezes não interessam às grandes empresas. Muitas das vezes as grandes empresas não se interessam em estar colocando as suas imagens direcionadas a determinadas questões que a gente traz para a cena. E tem uma coisa também de que é estar ao lado de pessoas que têm grande visibilidade. É um pessoal de marketing, na verdade é marketing. Nem sempre vamos estar à altura dos interesses que o marketing tem. Na cidade de São Paulo, também temos a Lei de Fomento ao Teatro, que está vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Ela tem como objetivo apoiar a criação e manutenção de projetos de pesquisa e produção teatral, visando o desenvolvimento do teatro e o melhor acesso da população ao mesmo. Entretanto, coletivos e artistas periféricos relatam dificuldades para acessar esses investimentos e fazer com que eles cheguem, de fato, aos territórios. Então, quando você pensa a Lei de Fomento ao Teatro, é uma lei direcionada para grupos que fazem pesquisa de teatro na cidade de São Paulo, o teatro da periferia, lei relacionado a incentivo à periferia da cidade de São Paulo é direcionada. Então, tem um direcionamento, sim. Claro que sempre vai haver disputa e o cobertor será sempre menor do que as demandas. E isso, ocasionalmente, tudo isso vai gerar ali uma disputa e todo mundo, de fato, não vai ter acesso. Devido também às disputas das verbas que são curtas, apesar delas existirem, mas a cidade é enorme, nós vivemos numa metrópole, muita gente produzindo, muita gente fazendo, então vai sim ter esse déficit, não vai dar conta. Só vai sempre amenizar ou diminuir à medida que o Estado vai ali também aportando mais verba. Mas é algo assim que também é difícil de chegar a um lugar que seja possível alcançar todo mundo. Deveria, mas eu enxergo como algo utópico se a gente chegasse nesse lugar de todo mundo ter acesso. Mesmo diante das dificuldades de acesso a recursos financeiros, coletivos e artistas periféricos seguem se articulando e se posicionando para manter o teatro vivo dentro das periferias.
Hoje, Miguel vive exclusivamente do teatro, e a CIA de Heliópolis se mantém principalmente por meio de editais de fomento à cultura e da contratação de suas peças e produções artísticas. A Companhia de Teatro Heliópolis, por exemplo, tem 26 anos, fazendo, às vezes mais, às vezes menos, às vezes com uma pequena verba, às vezes sem verba, mas estávamos fazendo, com vontade, com ousadia, porque a necessidade de se comunicar era maior do que as dificuldades que se impunha diante de não ter o acesso à verba, de não ter acesso, muitas das vezes, à técnica, ao conhecimento, para poder realizar aquilo da melhor maneira possível. Então, é um ato de resistência, de fazer, de se articular para fazer, de apresentar novas perspectivas, novos olhares sobre temas que são tratados de modos diferentes, que não têm as mesmas experiências que quem está na periferia tem. Apesar dos avanços no processo de democratização do teatro, os dados da pesquisa Cultura nas Capitais, de 2024, mostram que mais de 1/3 da população paulistana nunca foi ao teatro. O levantamento também mostra um forte recorte de classe. Enquanto 55% das pessoas da classe A afirmam já ter frequentado peças teatrais, entre as classes C e D, 64% nunca tiveram acesso a esse tipo de intervenção cultural. Tem isso também que é do imaginário, do pertencimento, de sentir pertencente àquilo. O teatro, por ser uma cultura, uma arte, ainda que isso esteja num processo de transformação, está um pouco ligado à ideia de elite, de uma arte elitizada, então tem um certo distanciamento naturalmente. Mas acho que essas realidades estão mudando. A partir do momento que nós, da periferia, estamos ali em relação às pessoas da periferia, porque eu acho que é isso, a transformação começa em nós e tudo que está próximo de nós. Então, somos nós que somos transformados, as famílias, os parentes, os vizinhos, e ali se forma uma rede, né? Muitas das vezes, a gente quer fazer uma política pública, uma política da própria política, muito pensando no macro, esquecendo da base. As pequenas transformações se dão na base, se dá naquilo. Então, aqui eu levo meu irmão, que leva um parente, que chama um tio, e isso vai formando uma rede, e isso vai fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes àquele universo, àquela cultura, àquela arte. Nesse cenário, coletivos teatrais periféricos seguem buscando formas de ampliar o acesso à cultura dentro dos territórios, criando espaços de troca, formação e produção artística nas quebradas. Quem conversa com a gente agora é a Tabata Ubalojá, do coletivo teatral Filhos da Dita. Ela conta como o coletivo tem impactado o território e de que forma o teatro periférico vem contribuindo para tornar o acesso à cultura mais democrático dentro das periferias. E a partir de 2007, as Filhas da Dita começam um processo artístico. Esses anos todos, muita coisa aconteceu. E ultimamente a gente tem entendido que as ditas, elas nascem muito antes do nosso encontro aqui em Cidade Tiradentes, porque a gente tem uma coisa em comum que é todas as nossas mães migraram do seu território de origem para alguma capital, atrás do sonho de uma vida melhor, de trabalho, da casa própria. Então, foi esse movimento forçado das nossas mães que possibilitou que a gente se encontrasse em Cidade Tiradentes, né, no começo dos anos 2000. Então, a gente tem entendido que as ditas nascem muito antes do que 2007. Apesar de iniciarem o desenvolvimento artístico em 2007, as integrantes do coletivo já atuavam juntas, desde os anos 2000, se articulando no território por meio de diferentes formas de produção cultural, como a criação de zines. Hoje, com 19 anos de trajetória, o grupo segue utilizando o teatro como ferramenta de transformação. E é justamente essa construção que Tabata explica pra gente como funciona na prática o teatro periférico. O teatro periférico, para nós, ele é um teatro que é feito dentro, com e para alguma comunidade que está fora do eixo central,
né? E centro a gente entende um lugar onde as coisas estão mais disponíveis, mais acessíveis, né? Então a gente pode pensar o centro da cidade de São Paulo como um centro, como a gente pode pensar a cidade de São Paulo como um centro, como a gente pode pensar os Estados Unidos como um centro. Então, periferia é algo que é variável, depende de onde você está olhando, a partir de que ponto, né? Do ponto de vista das Filhas da Dita, o nosso teatro é periférico justamente porque nós estamos num território que foi construído, que foi pensado para ser um bairro dormitório distante do centro da cidade. Aconteceu um processo histórico de deslocamento, principalmente de pessoas negras, para a cidade de Tiradentes. E isso tem total a ver com política. É uma política pública que se organizou para tirar pessoas do centro da cidade e jogá-las na periferia, né? Então, partindo desse lugar, o nosso teatro é periférico porque ele continua existindo aqui, né? Desse lugar que está distante 35 quilômetros do marco zero da cidade de São Paulo. Ela também conta um pouco sobre a realidade dos artistas da Quebrada e como essa vivência se diferencia de quem produz teatro no eixo central da cidade. Ao invés da gente reforçar a narrativa da escassez, é interessante olhar sobre esse viés da liberdade de se nomear artista, porque isso não está dado até hoje, né? Ainda hoje é difícil, né, a gente pensar artista como uma pessoa que é minha vizinha, né? Então tem uma audácia de se nomear artista e seguir outros caminhos possíveis, sabe? Não é o caminho normativo. Acho que essa palavra também ela é interessante, né? O teatro periférico, ele dá mais margem, eu acho, para você quebrar algumas normas do que o teatro mais tradicional. A relação das Filhas da Dita com a cidade de Tiradentes vai além dos palcos. Os moradores da região são o principal público do coletivo, e as atividades desenvolvidas pelo grupo contam com a participação ativa da comunidade. O ponto de partida de todos os espetáculos acontece no território. As Ditas também realizam ações em escolas públicas, e já apresentaram o espetáculo Leda Zeda para mais de 7.000 crianças da cidade de Tiradentes. Tabata explica pra gente como acontece essa relação entre o coletivo e os moradores da região. Nas Ditas, hoje a gente entende que, para além de um grupo, nós nos tornamos uma rede de apoio por fazer esse tipo de trabalho em Cidade Tiradentes, né? Nós não temos essa visão de somos artistas, somos diferentes das outras mulheres que estão no território. A gente passa pelas mesmas questões, assim, a gente sofre as mesmas violências. Às vezes elas têm outros nomes, mas são os mesmos perrengues, assim, e as mesmas alegrias, felicidades, né? As vivências e o cotidiano da Quebrada aparecem diretamente nas histórias contadas pelas Ditas e os coletivos, ajudando a construir uma identidade própria dentro dessas produções. Nós entendemos que as Filhas da Dita trabalham com um fundamento, assim como no terreiro de Candomblé. E, para nós, o território ele é um fundamento, né? Para nós, a diversidade é um fundamento. Então, significa dizer que o território ele é constituinte e ele é constituído pela relação das Ditas com tudo que acontece. Nada para a gente é desimportante. A gente tem cunhado um conceito que é o teatro do cotidiano. E aí algumas pessoas já vieram falar para a gente, mas nossa, o cotidiano é tão... Vocês são extra cotidianas, vocês são excepcionais, mas não é esse tipo de compreensão que a gente tem. Pra gente, o cotidiano ele não é menor. É a partir do cotidiano, do que está ali no dia a dia, da relação que a gente estabelece e das relações que a gente vê acontecendo no território, que vão nascer as nossas fabulações, as nossas narrativas.
as políticas internas do grupo. Tabata, assim como o Miguel, também destaca a importância das políticas públicas voltadas não apenas para o teatro, mas para a cultura de forma geral, e traz sua visão diante das dificuldades enfrentadas pelos artistas e coletivos para acessá-las. Acontece porque a gente não tem o mesmo direito de acessar os conhecimentos, né? Então, acontece porque a gente não é letrado e letrada para entender como funciona, por exemplo, o mecanismo de incentivo como a Lei Rouanet, né? Então, a gente ainda percebe que o recurso, a gente estava falando de democratização, mas o recurso ainda está centralizado, né? A gente precisa entender que cultura não é luxo, é como o pãozinho de manhã que eu preciso comer todo dia. A cultura é isso também, né? Ela nos alimenta a partir de um outro lugar. Então, quando o dinheiro chega, ele não chega só para a gente. Ele vai chegar para toda essa comunidade, porque se não fosse essa comunidade, a gente não tinha espetáculo, a gente não tinha documentário, a gente não tinha livro, a gente não tinha grupo, né? Então, é uma lógica de... Cara, a gente é o território. O teatro periférico também carrega um papel importante na construção de identidade e no fortalecimento das narrativas produzidas dentro dos territórios. Para Tabata, o teatro vai além do entretenimento e se transforma em uma ferramenta de reconexão com a própria história. Além disso, eu acho que o teatro ele possibilita, principalmente hoje, né, nessa sociedade cada vez mais conectada, mas cada vez mais distante, né, uma pessoa da outra, o teatro ele permite a gente elaborar algumas coisas assim no dia a dia, sabe? Então, é uma linguagem bastante poderosa, porque não tem como você começar ou você passar por um processo artístico sem se questionar, né? E ter esse momento de olhar para dentro, se questionar, pensar sobre si, pensar sobre as relações que você estabelece com as outras pessoas, ir atrás da sua história, né? Nós somos um povo que não sabe, né, muito da sua história, né? A gente consegue chegar, às vezes, no avô, na avó, no bisavô, na bisavó, mas e quem veio antes, né? Existe aí um rompimento que deixa a gente meio... Caraca, cara, eu não sei quem foi meu ancestral indígena, sabe? Existe um vazio, um buraco. Então, o teatro, ele possibilita esse olhar para dentro e também depois que você olha, ele possibilita que você possa recriar as coisas, reimaginar a tua história, recontar. Isso é muito poderoso, porque a narrativa única, ela aprisiona a gente, né? Então, se eu sou uma pessoa preta e a narrativa que eu sempre ouvi na escola, na igreja, nos lugares que eu frequentei foi da pobreza, da miséria, da escravidão, muito facilmente eu vou acreditar nisso. Agora, o teatro, ele me dá essa possibilidade. E aí, me conta, você gostou do papo de hoje? Bora fazer um acordo? Da próxima vez que você quiser dar um rolê diferente, bora no teatro! No Instagram do Desenrola, toda semana tem uma agenda de atividades culturais e oportunidades desenroladas que você não pode perder. Por lá, também temos fotos e trechos em vídeo das entrevistas com o Miguel e também com a Tabata, além de mais informações sobre o coletivo das Ditas e a CIA de Teatro do Heliópolis. O Cena Rápida está sempre disponível no Spotify e no nosso canal no YouTube. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um forte abraço e até o próximo episódio! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Jéssica Calheiros. Orientação de pauta e revisão
por Evelyn Vilhena e Isadora Santos. Distribuição por Esther Nascimento. Produção audiovisual por Felipe Anastácia. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por Jonas Rosa.